Ninguém pediu Netflix, ninguém pediu Uber, ninguém pediu Amazon, ninguém pediu iFood. Simplesmente, mentes criativas entenderam profundamente o problema das pessoas, né, dos clientes, e criaram serviços e produtos que são inovadores. E isso é uma habilidade muito importante nos negócios, que é justamente entender a essência dos problemas das pessoas para poder criar produtos e serviços ímpar. Simplesmente não tem concorrente, né? Depois outras pessoas vão surgindo, mas o primeiro sempre leva vantagem. Isso é uma habilidade muito importante e, como toda habilidade, ela pode ser treinada. Eu queria compartilhar com vocês hoje, justamente, não inventei nada. Eu vou trazer aqui do Running Lean, do Ash Moore. Tem um script pronto justamente para identificar problemas dos clientes, para justamente ter a ideia da inovação. Como criar produtos e serviços que eles não existem no mercado. Então, se você está bem confortável, pegue papel e caneta para anotar, porque tem bastante coisa aqui para anotar. Qualquer dúvida ou sugestões, pode deixar nos comentários. Se precisar de ajuda para implementar, meus contatos estão na descrição. E vamos para o vídeo. O script que eu vou trazer aqui, ele é bem completinho. Ele não só diz o que você precisa procurar quando for conversar com o cliente. Ele diz o que, como procurar e por que deve fazer dessa forma. E é por isso que eu vim compartilhar ele aqui, que é o que eu estou usando e vem me dando resultado. O que ele fala aqui é sobre o conceito, né, do inglês Innovation Gift. Seria uma dádiva da inovação, um presente da inovação. O que ele diz é que para você ter uma ideia inovadora, você precisa olhar problemas que já existem em produtos e serviços. Tá? Então você vai pegar algum produto ou algum serviço que já existe e você vai procurar 3 pontos. Nota aí. Dificuldades e desafios que os clientes têm. Ou gambiarras e jeitinhos brasileiros, né? Tipo alguma coisa que tem que estar remendando ou fazendo de um jeito que não deveria ser feito. Ou insatisfações e aborrecimentos que ele tem com algum atual produto ou serviço. A questão agora é a seguinte: segundo Ash aqui no livro, você não pode perguntar diretamente para o cliente: quais são os seus desafios? Né? O que é que está lhe incomodando? Né? Quais gambiarras que você está fazendo? Não é estratégico. Existem 4 motivos pelo qual você não pode perguntar diretamente. Anota aí. O primeiro motivo é que o cliente ele pode não saber o que quer ou qual é o problema. Simplesmente ele pode não ter clareza de qual é o real problema que ele está enfrentando. E até ele coloca assim no livro, né? Se nós, seres humanos, né, se todo mundo soubesse exatamente o que quer, não existia terapeuta, psicólogo, coach e mentor. Muitas vezes você vai chegar para um cliente e fazer o que é que você quer. Ele não vai saber o que ele quer. Ele só vai conseguir dizer sintomas, né? Vou dar um exemplo. Se você chegar, por exemplo, você vai num barzinho, numa happy hour, e você está querendo montar um Uber na sua cabeça. E você chegar para um cara e dizer: olha, quais são os seus desafios e os seus problemas? Ele não vai dizer que quer chegar em casa. Ele vai dizer que, tipo, teve problema no trabalho, teve problema com o marido, com a esposa, né? E não necessariamente ele vai pensar em um aplicativo para carro, porque ele quer voltar. O segundo motivo que não é estratégico você perguntar diretamente é que a pessoa que você está entrevistando, ela pode se sentir incomodada de dizer os problemas. Pode ser algo muito íntimo, né? Então, ele dizer que está sem dinheiro pode ser algo que seja embaraçoso para ele. Ou você é um terapeuta de casal. Então, se chegar para um casal e for entrevistar: olha, quais são os seus desafios nas brigas que você está tendo? Às vezes são coisas muito íntimas e ele não vai revelar para você esses problemas. Então, você perguntar diretamente também não vai dar certo. Outro motivo são os vieses, que você pode tanto induzir na conversa, como o cliente pode induzir em você. Exemplo: se você chegar já dizendo: olha, veja, eu tenho aqui uma solução como o Uber da vida. Você já está induzindo a pessoa a pensar em problemas que ele vai resolver com o aplicativo, né? Tipo, não, beleza, então se eu tenho um aplicativo que eu posso chamar o carro a qualquer hora, eu posso beber com meus amigos e pedir um Uber depois. Só que veja, quando você quer criar uma solução inovadora, você tem que deixar o cliente fluir, você tem que realmente, e até o exemplo que ele dá aqui no livro, você tem que ser um jornalista, você tem que tentar descobrir os reais problemas, né, que é justamente desafios, as gambiarras e os incômodos. É isso que você precisa descobrir. E por último, ele pode induzir a você alguns vieses. Por exemplo,
Quando o cliente ele começa a falar, ele pode dizer a solução ao invés de problema. Exemplo, né? Você está lá com o seu aplicativozinho de Uber que você quer montar, e ele chega e fala, cara, na verdade, se eu tivesse um motorista, para mim era bom. E aí lá vai você, poxa, então eu não vou mais montar um aplicativo de carro, eu vou fazer um aplicativo para motoristas. E ele começa a fazer o viés em você. Então, esses são os 4 motivos pelos quais você não pergunta diretamente, né? O cliente ele pode não ter clareza de quais são os problemas, ele pode ficar intimidado ou embaraçado de falar o real motivo. Você pode gerar viés na entrevista ou ao contrário, pode gerar viés em você. E agora vamos para a cereja do bolo, que é como que nós vamos descobrir a verdade, né? Como ele fala no livro, né? Uncover the truth. Você tem que pensar que você é um jornalista e você está tentando realmente descobrir, né? Genuinamente descobrir qual é o problema. Para daí você criar as soluções para o cliente. Então, anota aí. São 3 perguntas bem simples que você tem que fazer para ele. E aí você tem que, literalmente, pensar na sequência dos fatos. Então, primeira pergunta. Quando você está usando esse produto ou serviço? Como que você resolveu? Né? Como você usou esse produto ou serviço? E por que você fez dessa forma? E esse porquê, você pode usar a regra dos 5 porquês e sair perguntando porquê em cima de porquê. Então, quando ele estava usando, como que ele usou e por que que ele fez daquela forma. Vou dar um exemplo para ficar mais claro o conceito. Se você estiver perto dos 40, feito eu, ou mais, né? Você vai se lembrar que a gente ouvia antigamente as músicas com fita cassete. Se você é mais novo, procura aí. E é assim como nós ouvíamos. Na verdade, a turma ouvia antes no vinil, né? Mas vamos na fita cassete. Então vamos lá. Nas fitas cassete, o que é que acontecia? A gente tinha a fitinha que a gente botava lá, e a gente tinha que, ou para passar a música, a gente tinha que andar a fita, ou voltar. E quando a gente queria rebobinar, a gente botava uma caneta Bic, girava, né, a fita até voltar para rebobinar a fita. Né? Quando você vai conversar com o cliente, você pode deixar que ele fale. Cara, veja, tem um problema muito grande nessa fita cassete. Por quê? Poxa, quando eu quero rebobinar e não tem energia, eu tenho que pegar a fita, ou tenho que pegar a caneta e ficar girando. Uma gambiarra clara aí. Né? Então você já pegou uma gambiarra. Não, e é chato, porque às vezes eu quero ouvir uma música que tá lá no final e eu tenho que ficar passando. E eu não sei quando vai chegar. Eu tenho que ficar ouvindo e parando, ouvindo e parando. Olha, desafios. Ele tá querendo chegar na música que ele tem que ficar andando. Ah, poxa, é ruim, muito chato, porque quando eu quero fazer um evento, por exemplo, eu tenho que botar a música exatamente no ponto. E aí eu tenho que ficar indo até chegar no ponto certo para a hora da noiva entrar ou a hora de alguma coisa acontecer. Opa, você já pegou todos os problemas. Quando que ele tem esse problema? Quando ele quer acessar uma música específica. Quase gambiarra que ele está fazendo. Uma caneta Bic para poder girar uma fita, né? Então, o que é que foi inventado depois? CD. Que maravilha, né? A partir dos problemas que já existiam em soluções, foi criado o CD. E aí, vida que segue. Até que, poxa, CD é muito chato. Por quê? Porque antes as fitas, né? Para ter um problema você tem que cortar a fita, só que a fita cassete era fechadinha. CD não, é muito mais fácil de arranhar. Sem contar que você começava a comprar CD e aí você começava a ter pilhas e mais pilhas de CD. Aí eu não sei se você fazia isso, mas eu comprava aqueles casezinhos que você botava os CDs dentro das, como se fossem uns plásticos, né, que você botava o CD. Gambiarra total. E aí o que eu fazia com aquelas caixinhas, né? E os encartes. Outra coisa também que era chato, tipo, além de arranhar com facilidade, antes eu via com um Walkman. Agora é um Discman, que é muito maior e você anda, pula, né? Era muito chato. Beleza que agora eu consigo passar as músicas, mas veja, criou vários problemas. Opa, veja só. Outro problema também que tinha é... Às vezes eu queria ouvir uma ou outra música e eu tinha que comprar o álbum inteiro, né? E aí, quando eu era banda muito que eu gostava, de boa, eu comprava, eu era fã, mas às vezes tinha o quê? 2, 3 músicas ali que eu queria ouvir. Ótimo, então nós temos. Ele quer ouvir algumas músicas, arranha muito fácil, é muito grande o Discman para poder levar e é ruim de guardar. Quer que ver depois? Aí pode.
ele é muito menor, você pode comprar apenas as faixas que você quer e a qualidade nem piorou tanto. Então, todo mundo fica feliz. Até que gambiarra, né? A galera começou a baixar MP3. Então, se você é da época, você vai lembrar do Napster, o Imix, para poder baixar música. Então, o que acontecia? Você começava a baixar as músicas e aí começava a encher o seu HD. Você tinha que comprar um HD externo. Gambiarra. Outra coisa também, poxa, quando eu começava a comprar muita música, né, já era um gasto maior, porque eu não queria ter esse gasto também de ficar comprando música. Então, outra questão também é que eu tinha que ficar catando várias músicas de vários cantos para poder comprar. Não era só no iTunes, né? Começaram a aparecer outros serviços. Quer que veio depois? Spotify. Spotify agora você paga uma assinatura e você tem todas as músicas do mundo. Né? Então você paga aí, né? Antigamente era 15, já vai em 30. Você tem um plano família, e aí simplesmente agora você paga uma vez e tem todas as músicas que você quer. Entende que para você inovar é justamente isso que tem no script do livro? Procurar quando ele está usando aquilo, como que ele faz para poder usar aquilo ali, que é justamente onde você vai achar as gambiarras, e por que ele está fazendo aquilo. E esse é o script que eu estou usando e está funcionando muito bem. Bem, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil. Esse livrinho aqui é muito bom, eu vou trazer mais coisas sobre ele. E espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, deixa um like e compartilha, que isso aqui ajuda o meu trabalho. Se não for inscrito, convido que você se inscreva aqui no canal, estou sempre postando um vídeo toda semana. Muito obrigado, até a próxima.